O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, boa noite. A taxa básica de juros da economia deve subir de novo nessa semana, de acordo com o próprio Banco Central. A dúvida era se o próximo aumento seria de 0,75 ou 1 ponto percentual. Mas os dados de inflação vieram pressionados e levaram o mercado a apostar na segunda opção e prever a Selic em 7% no fim deste ano. Os juros vão ter que subir mais para conter o avanço dos preços. E já tem economista falando que a taxa pode chegar a 8% em 2022. Já ficou claro que estamos num meio termo. Não somos mais o país com taxas mais altas do mundo, mas a temporada de juros na mínima histórica 2% também ficou para trás. Neste cenário, a renda fixa aos poucos volta a chamar atenção. Mas com a Selic ainda baixa para os padrões históricos, quais opções são mais vantajosas? Os títulos de dívida do governo negociados pelo Tesouro Direto ou os títulos de dívidas de empresa, os chamados títulos de renda fixa crédito privado? Para debater esse tema, nós temos dois convidados. Alexandre Audi, que é sócio fundador da Vectis, que é uma gestora especializada em crédito privado, e Gilvan Bueno, que é líder de educação financeira da Órama e vai defender os títulos públicos. Tá no ar o grande debate em investimentos e o tema do episódio de hoje é: onde investir na renda fixa, título público ou privado? Meu muito obrigada e boa noite aos nossos dois convidados. Alexandre, começando por você, em 30 segundos, por que você prefere os títulos privados? Diversificação é um dos grandes fatores que os títulos privados podem oferecer. A rentabilidade maior que os títulos do governo. Em alguns casos, alguns títulos privados detêm isenção de imposto, o que favorece ainda mais o retorno do investidor. Gilvan, sua vez, por que você gosta dos títulos públicos? O nosso propósito aqui hoje é ajudar você a investir melhor. E muitos brasileiros somam grandes fortunas ou grandes valores na poupança, são mais de R$1 trilhão. E esse valor ele é perdedor. E se você tem um inimigo, um investidor conservador, que é a inflação, ela tira a sua rentabilidade. E os títulos públicos têm opção para te salvar. Alexandre, queria que você desse um panorama de quais títulos de renda fixa, crédito privado a gente tem no mercado hoje, já que esse mercado se expandiu bastante. Você tem os CDBs dos bancos, você tem letras financeiras também emitidas pelas instituições financeiras, você tem CRIs, que são certificados de recebível imobiliário, você tem CRA, que são certificados de recebível agrícola, você tem as LCIs, que são emitidas pelos bancos também com dívida imobiliária, as LCAs, também emitidas pelos bancos com dívida agrícola, e você tem também debêntures, você tem fundos imobiliários, fundos agrícolas vindo aí, e você tem os fundos de crédito tradicionais também. Você tem uma gama enorme de produtos aí para investir. Certo. Gilvan, dá um panorama também rapidamente dos títulos públicos, por favor. Já sentiu aquela sensação de você chegar num restaurante e ter muitas opções? E é tão fácil você ter apenas 3 opções para começar a investir? Esse é o sucesso do Tesouro Direto. São 3 opções que falam muito do que você precisa aprender: rentabilidade, segurança e liquidez. Isso que os títulos públicos te oferecem através do Tesouro Direto. Alexandre, agora vamos partir direto para o nosso debate aqui. Um grande problema dos títulos de renda fixa, crédito privado, é que alguns, por exemplo, fundos têm altas taxas, alguns não pagam tanto e eles têm mais risco. Por que você ainda assim defende os títulos privados? Olha, na verdade, eles têm riscos associados ao mandato de cada fundo, né? A diversificação desses fundos deveria diminuir o risco. Sobre as taxas cobradas, eu acho que o investidor tem que olhar produto a produto e investir para ele ter o retorno que seja maior que o título público para justificar o risco que ele está correndo. Quando ele investe em crédito privado, a ideia é que ele tenha um retorno um pouco acima do título público, mesmo depois de todas as taxas e todos os impostos. Certo. Gilvan, queria colocar também uma questão relacionada à Selic. A gente já teve Selic acima de 14% ao ano, então quando a Selic estava nesse patamar, se você tinha um ponto a mais, um ponto a menos em título privado ou título público, não fazia tanta diferença. Agora que a Selic está mais baixa, isso faz toda a diferença. Por que ainda assim você defende os títulos públicos? Os títulos públicos são opção porque o brasileiro tem uma consciência de investir em poupança. A poupança é, imagine um carro 1.0 com 4 pessoas dentro desafiando uma ladeira. É difícil, não tem motor. Vocês precisam de mais opções de investimentos. E os títulos públicos têm essa potência, porque ele tem títulos que te permitem ter rentabilidade, liquidez e um ganho acima da inflação. Os investidores conservadores do Brasil têm um desafio, que é passar a inflação. E eles precisam ter um caminho natural, gradativo, para acessar outros produtos.
Certo. Alexandre, um problema dos títulos privados é que eles às vezes exigem um aporte alto, então o investidor vai lá na prateleira tentar investir da corretora, ele não encontra o título que tem aquele aporte baixo ou que não tá no prazo que ele quer. Já o Tesouro Direto ele é muito democrático, você investe a partir de R$30. Qual que é o teu ponto em relação a isso? Isso vem mudando ao longo do tempo e a democratização de investimento trouxe essa possibilidade. Os investidores hoje com R$100 podem acessar fundos de crédito, fundos imobiliários até R$1.000 e coisas afins. Então eu acho que o que vem mudando é que os tickets caíram, quer dizer, o investidor com menos dinheiro consegue acessar o mesmo fundo e também é muito importante dizer assim, proteção de inflação, também os créditos privados têm, proteção contra riscos associados a setor agrícola, setor imobiliário, tudo isso existe dentro do crédito privado. Então, o investidor hoje tem uma gama líquida e tem uma gama de alta proteção e de diversidade. Tá, Gilvan, queria também colocar um ponto negativo do Tesouro Público, que é justamente a questão do risco de mercado. Então, hoje os investidores acham que o Tesouro Direto é super seguro e muitos desavisados vão lá, investem no Tesouro Direto e acabam perdendo dinheiro. Nesse ponto, você acha que isso pode ser um fator negativo do Tesouro Direto? Imagine um carro, né, que você tem um percurso a percorrer e que tem uma velocidade básica, que é 60. Se você acelerar, quiser chegar mais rápido, você pode ser multado. Então, os títulos públicos eles são títulos conservadores, que permitem você ter uma acessibilidade a partir de R$30, que você vai acompanhando gradativo ao seu risco. Então, às vezes, você que quer retorno exige risco. E riscos que você não conhece são ruins. É por isso que a gente fala muito que o melhor investimento é no conhecimento, que você consegue entender esse produto. E lembrar do tripé dos investimentos: rentabilidade, liquidez e segurança. E o Tesouro Direto te oferece isso. Alexandre, Gilvan falou de um ponto aí que é a liquidez, né? Que é a facilidade do investidor de resgatar o investimento. A gente tem muitos fundos que tem aquele resgate D+30, só pode resgatar depois de 30 dias. No Tesouro Direto, D+0, né? Vai ser D+0 e você consegue resgatar a qualquer momento. Queria que você falasse um pouco sobre essa baixa liquidez aí de fundos, de alguns títulos privados. Na verdade, para alguns produtos você tem D+30. Porém, para outros produtos você já tem liquidez em bolsa. Você pega fundos imobiliários, por exemplo, eles são líquidos em bolsa, eles são negociados como ações e eles são fundos imobiliários de dívida. Então, eu acho que o investidor, de uma forma geral, ele hoje tem muito mais liquidez à medida que o mercado vem crescendo. Para você entender, a gente emite 250 bilhões, mais ou menos, de título de debêntures por ano aí no mercado. Isso já é um número bastante expressivo. Existem fundos na Bolsa listados de crédito que negociam mais de 2, 3, 4, 5 milhões por dia. Então, a liquidez está de volta, ela existe e eu encorajo os investidores a olhar para isso. Gilvan, o investidor está cansado de escutar que com juros baixos o pessoal tem que ir para renda variável. Você defendeu aqui os títulos públicos, mas você acha que o pessoal também tem que investir em renda variável? Sabe o que os grandes investidores fazem? Eles diversificam. É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas sabe por quê? Porque você não sabe o risco de amanhã. E quanto ao risco de amanhã, você utiliza diversos produtos. Então, tanto eu quanto o Alexandre aqui defendemos que você tem que ter uma carteira diversificada. Seja ela com títulos públicos, com títulos privados ou com renda variável, a grande certeza é que quem concentra os seus recursos corre um risco muito maior. É por isso que os grandes investidores de sucesso diversificam seus ativos. Alexandre, os investidores quando escutam diversificar, aparece às vezes um ponto de interrogação aí na tela. Qual que é a tua diversificação ideal? Qual que seria a tua carteira ideal de investimentos no atual cenário? Olha, isso depende muito do perfil de cada investidor. Para os investidores que eu diria que tem um perfil moderado, eles devem ter alguma coisa como 20% a 25% em bolsa, 20% a 25% em crédito privado e o resto em títulos públicos. Se isso for o caso do investidor mais conservador. Para os mais agressivos, ele vai gravitando na direção de bolsa de crédito privado e vice-versa. Para o mais conservador de todos, ele vai ficar muito mais em título público. Gilvan, vai concordar com o Alexandre nessa? Tem alguma opinião diferente? Eu preciso que o nosso telespectador imagine uma grande montanha-russa que ele precisa atravessar. Então, tem momentos que ele pode ser um pouco mais conservador nessa montanha-russa, deixar a velocidade baixa, acelerar a velocidade. Assim é com os investimentos. Se você busca mais retorno, você pega uma montanha-russa maior. Mas se você busca uma coisa mais conservadora, você pega aquela montanha-russa para crianças até 8 anos. Que eu não sei se elas vão suportar uma coisa desse nível. Mas a grande ideia aqui é que as pessoas precisam diversificar, entender que saindo da poupança existem alternativas de investimentos. Nosso propósito aqui é fazer as pessoas investirem melhor e não ficar perdendo para a inflação.
Eu agradeço demais aos nossos dois convidados, infelizmente nosso tempo acabou, ao Alexandre e ao Gilvan e principalmente a você que nos acompanhou. Depois do nosso debate, quero saber qual vai ser a sua escolha, títulos públicos ou privados? O que te parece mais atraente dentre o mar de opções da renda fixa? Este é o Grande Debate Investimentos da CNN e a gente volta na próxima semana. Até lá! O Grande Debate Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Tem o lado conservador, o arrojado, o lado moderado. Tem quem não abre mão da renda fixa. Quem prefere o risco e quem procura um pouco de cada. Tem o lado de quem pensa no agora e de quem foca no longo prazo. Independente do seu lado, uma coisa não muda: quem está sempre ao seu lado. Santander Investimentos, para todos os pontos de vista.